ter MR mais gama finito aqui. Então, e esse gama finito depende desse MR e depende da carga. Então, essa soma aqui é que vai dar a massa do elétron, 0,5 elétron-volt, 0,511 médios para você. Então, você sabendo a massa do elétron, você pode fixar esse parâmetro de massa renormalizada. Então, com isso, você sabe qual é a correção que você ganhou para a massa vinda das correções quânticas. Então, essa que é a ideia. Bornino fazia uma coisa completamente diferente. Ele fazia isso. Bornino pegava o elétron como uma pequena esfera de raio R, que tem um campo eletromagnético, e o campo eletromagnético tem uma energia associada a si, e eu vou integrar, quer dizer, calculo o campo dessa carga, e aí ele integra esse campo eletrostático dessa carga em todo o espaço, né? Então vai integração em R de 0 a infinito, né? Mais a integração angular, o campo é estereicamente simétrico, e ele vai dizer que isso aqui é o MC2. Então ele vai dizer que a origem da massa do elétron, ela está na energia eletrostática que ele gera. Essa é a ideia de Bornino. Não tem nada a ver com teoria de campo, não tem nada a ver com processos quânticos. Aqui na eletrodinâmica quântica, não. Você calcula ordem por ordem, teoria de perturbação. Então, um loop, você teve uma correção, a 2 loops você ganha. Então, essas correções todas, esse soma, você vai dizer, é isso aqui que me dá a massa do elétron. Tá? O que você assume de princípio é um MR, né? Isso. E passa disso. Você parte disso, você tem, esse parâmetro você não tem explicação. Claro, com o mecanismo de Higgs, aí você sabe da onde é que sai a massa do elétron. Ela sai do valor esperado do vácuo, do campo de Higgs. Então, você tem uma origem. Também qual o valor que vai ser. Você também você define. Você também você fixa, exatamente. Como é que o Higgs escolhe a massa do elétron? Você escolhe, você tem exatamente, aí você, e inclusive, né, a massa do elétron é completamente solta, porque na verdade você não determina a massa, você tem uma constante de acoplamento de cálculo que corre. Então o que você tem ali é um parâmetro, né, que você pode fixar pela massa. Não tem todas as partículas. Você não explica, né, você não explica a massa, você fita, mas não explica. Não explica. Então é isso. Mas a carga não por causa do alvo. Isso. A carga não vem do mecanismo de Higgs. A carga é um parâmetro. Isso é qualquer carga. Isso, a carga fica livre. Agora você, pelo grupo de renormalização, essa carga corre, essa carga depende da energia. Então você fixa aquilo que é a carga do elétron num certo nível de energia. Geralmente a gente define, né, a carga do elétron como sendo a carga renormalizada, e você fixa o ponto onde você faz isso, que é na faixa de na faixa de um MeV. Então você fixa uma escala para você definir o que é a carga. Quer dizer, a carga do elétron é uma coisa que depende da energia. Quer dizer, é um parâmetro. Quando você fala da running Capacitance constant, você está dizendo que o elétron tem mais carga ou menos carga. Quando você fala que a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, essa carga é a carga do elétron numa certa faixa de energia, que é a faixa em que a interação eletromagnética é dominante. Se você vai para uma energia muito mais alta, se você vai, por exemplo, para a energia de GeVs, se você agora vai olhar, porque a carga, ela é um parâmetro, a carga de uma partícula, né? A carga do elétron, a eletrodinâmica, a carga renormalizada, ela não é um parâmetro fixo, ela depende da escala de energia. Então, se você crescer muito a tua energia, ou seja, você vai para distâncias muito pequenas, essa carga vai sempre diminuindo. Como você vai para muitas energias, vai para energia muito baixa, energia muito grande, você tem um efeito de blindagem, essa carga vai diminuindo, diferentemente do processo do confinamento dos quartos. Então, a energia ela é fundamental para a carga. Você pode até imaginar por quê. Porque se eu estou em energias muito altas, eu estou a distâncias muito pequenas. Então, se eu estou a distâncias muito pequenas, o meu elétron começa a perceber, talvez, mais interações. Eu estou em energias muito altas, ele vai começar a interagir, ele não interage só com o fóton. O elétron começa a interagir com o bóson de Higgs. Se você dá energia, porque quando você dá energia para o elétron, você dá energia suficiente para ele interagir com as coisas. Então, se você está numa faixa de MeV, o elétron só vai interagir com outros elétrons, com bósons e com fóton, na faixa do MeV. Mas se você dá para o elétron uma energia de 200 GeVs, você está dando ao elétron a chance dele, essa energia é muito alta, a distância é muito pequena, ele começa a interagir
outros objetos. Então, a distâncias muito pequenas, né, a carga dele fica muito grande, porque ele interage muito, ele começa a perceber bóson de Higgs, ele começa a perceber Z0, ele interage com um W+, W-, então as interações crescem muito. Então, a interação, quer dizer, a carga do elétron ela depende da escala de energia nesse sentido. Não é uma questão matemática do grupo de renormalização, tem uma questão física. Fisicamente é razoável que quando você vai medir a carga do elétron a uma energia muito baixa, o elétron ele só interage com os outros elétrons no meio, trocando foco. Mas se você vai medir a carga do elétron a uma energia extremamente alta, o elétron já está vendo um entorno completamente diferente. Ele não vê só elétrons, ele começa a ver Z0, ele começa a ver Higgs, ele começa a ver W+, ele começa a sofrer efeito dos quarks. Então, a carga dele muda, por isso que a carga depende da energia. A equação do grupo de renormalização é uma expressão desse fato também. E aí, a distâncias muito pequenas, né, o campo elétrico, quer dizer, a carga do elétron tende a crescer, porque fica infinita a interação. Né? A interação interage muito fortemente a pequenas distâncias, por isso. Essa carga fundamental que a gente diz que a carga fundamental é igual a menos 1,6, essa carga de 10 a menos 19 coulombs é a carga do elétron medida com o elétron na faixa, uma medida feita na faixa dos elétrons, dos MeVs, de um MeV. Não é? Se você falar, qual é a carga do elétron? Se você calcular a constante de estrutura fina, que é 1/137, se você calcular a constante de estrutura fina na faixa de um MeV, ela realmente vale 1/137. Mas se você pegar essa mesma constante de estrutura fina, que é 2 sobre H cortado 6, e calcular essa constante de estrutura fina na faixa de 100 GeVs, na faixa da massa, vou colocar aqui na massa do Z0, que é 100 GeVs, 91 GeVs, você calcular essa mesma, vou colocar aqui, você calcular essa mesma constante de estrutura fina na faixa dos 10 a 2 GeVs, então, de 1 GeV para um MeV são 3 ordens de grandeza, então são 5 ordens de grandeza. Quando você aumenta 5 ordens de grandeza na energia, essa constante de estrutura fina cai para 1/128. Ela aumenta. Fica bem maior. Então ela muda de valor de acordo com a energia. Então você mede a carga do elétron, né? A essa energia aqui muito baixa, ou você pode medir, na verdade, essa é uma medida da carga do elétron, a energia mais alta, energia de bastante alta. Então, essa carga, as cargas, né, as constantes de acoplamento não são constantes. A gente fala constante de acoplamento por uma questão de abuso de linguagem. Na verdade, são parâmetros de acoplamento, que são funções da energia. O grupo de a renormalizabilidade de uma teoria e o grupo de renormalização mostram que as constantes de acoplamento, que a gente chama de constante, elas dependem da energia, elas correm com a energia. Então, no caso da eletrodinâmica da QCD, por exemplo, se eu vou para energias muito altas, a constante de acoplamento, ou seja, distâncias muito pequenas, a constante de acoplamento tende a zero. Então, o quark, a liberdade assintótica, o quark fica quase livre, diferentemente da interação eletromagnética. Quando eu vou para distância muito pequena, a constante de acoplamento cresce. Então, você vê que a distância que aumentou, que é a distância de 1 MeV. Então, isso aqui é uma distância na faixa de Angstrom. Essa distância aqui são 10 a menos 5 anos. A distância aqui já é uma distância nuclear. Se eu olhar em termos de distância, né, eu estou na faixa aqui de 10 a menos 5, 10 a menos 15 metros. Que é 10 a menos 10, 10 a menos 15 metros. Então, se eu medir a constante de estrutura fina nessa faixa de energia, ou seja, a distância na escala nuclear, eu vou ver uma constante de acoplamento maior. Essa que é a discussão também. Eu sei, talvez, um curso de teoria de campo que ajuda, né, nesse sentido, quando você faz teorias renormalizadas e usa, né, os argumentos do grupo de renormalização, você tira o que a gente chama de running cap constant, que é a constante de acoplamento. Em geral, a gente usa essa nomenclatura aqui. E aí, assim, inclusive essa constante de acoplamento associada assim, tem a chamada função beta do grupo de renormalização, da qual a gente vai falar aqui. E essa função beta, ela mede o quanto a constante de acoplamento, ela é uma medida da constante de acoplamento variando com a energia.
Na verdade, essa função beta aqui é uma medida do VG, vamos chamar de limite. É uma medida, se essa função beta é negativa, a constante de acoplamento decresce com a energia. Se a função beta é positiva, a constante de acoplamento cresce com a energia. Então, na QED, a constante de acoplamento cresce com a energia. Então, a função beta da QED é positiva. Na QCD, a constante de acoplamento diminui. À medida que a energia aumenta, a constante de acoplamento diminui. Os quartos vão ficando livres, a distâncias muito pequenas, então, a altas energias. Então, a função beta é negativa. Então, a função beta ela justamente é uma medida de quanto a constante de acoplamento de uma interação depende da energia. Varia com a energia, tá? Quando você começa, imaginando os passos que vocês estavam discutindo aí, quando começou toda a ideia de fazer a ideia dos campos, você tem uma ideia do que é a massa do elétron e o que é a carga do elétron. Isso. Você tem essa ideia que ela é fixa e que ela tem esse valor conhecido. Isso. E você constrói toda uma teoria de campos e chega até um ponto em que você diz, pô, tem uns infinitos aqui que estão muito ruins. Mas eu até esse ponto eu estou usando valores fixos, e N. E eu estou estudando um problema a altas energias. Quando eu faço a renormalização, eu encontro uma correção, certo? Isso. E aí, com essa correção é que você está dizendo que vai variar com a escala de energia. Aí você pega o teu parâmetro, que você acha que é a massa com a qual você começou, mais a correção a essa massa, que depende das constantes de acoplamento da própria massa. Isso tudo aqui vai se juntar para dar o que a gente chama da massa física. A massa física vai. Então, a massa física não é a massa renormalizada. Então, em princípio... Massa física é uma função da massa renormalizada. Então, em princípio, tanto a carga quanto a massa têm a mesma liberdade. Tem. Que tem origem na mesma questão do gauge. A massa, inclusive a massa também, você tem a running mass. A massa renormalizada também depende da escala de energia. Mas não running spin. Mas, não, o spin não. Esse não. Esse não. O spin é ele. Isso é uma coisa interessante. O spin não é um parâmetro. O spin é a interação no mesh. A interação corrige os parâmetros de massa, de energia, mas a interação não corrige a carga. Oi? Corrige a carga, mas não corrige o spin. Por quê? O que o spin tem de tão especial? Que a massa não tem, que a carga não tem. Porque o spin... a relação desse G de ferro com o spin. porque na verdade, por exemplo, quando o campo nasce, vamos pensar na gênese dessas coisas, né? Você parte do espaço-tempo, então você sempre define um cenário. Vou fazer física, no curso lá de eletromagnetismo está partindo um pouco desse princípio. Eu vou fazer física num certo espaço-tempo, com uma certa métrica. Eu tenho uma métrica. Então a métrica é a minha física. Né? A minha métrica é a maneira de eu fazer as minhas medidas em física. Essa métrica tem um grupo de isometria. Então, todas as transformações que eu posso fazer que não mexem com a métrica. Por que eu preciso fazer transformações em física? Porque eu preciso mudar de referencial. Todos os observadores, né, natureza democrática, todo mundo pode observar, não é só os ricos, né? Os pobres também observam. Então eu posso fazer medida, eu vou de referencial para referencial. Então eu preciso fazer transformação. Mas como é que eu vou fazer transformação tendo certeza que todo mundo tem a mesma regra? Então, você tem que ter a isometria. Então a isometria você tem que ter o espaço, tem a métrica, eu vou fazer física assim. Agora aqui no meu espaço eu posso fazer transformações que não vão mexer na métrica. Então eu não vou mexer na física. Beleza. Isso define o grupo de isometria. E aí, com o grupo de isometria, você vai dizer o que é partícula para mim? O que é um objeto físico para mim? Um objeto tem um objeto físico bem definido para mim, ele tem que ter uma propriedade muito clara frente ao grupo de isometria, a maneira como nós achamos de sistematizar essas coisas. Então, a gente, desde tempos pré-quânticos, né? Você faz física definindo grandezas escalares, definindo grandezas vetoriais, definindo grandezas tensoriais. Então, todas as grandezas físicas, elas têm que ter uma característica bem marcada, bem assim, definida de transformações sobre as isometrias.
É a maneira como você grafa a tua física. Escalar mais escalar, dando escalar. Escalar mais vetor não fazendo sentido. Né? Vetor mais tensor dando nada. Vetor mais vetor dando vetor. Então, e o spin sai daí. O spin ele tá nesse momento que aparece o spin. O spin ele está ligado, né, com, na verdade, a geometria do teu espaço-tempo. A massa é energia, mas a massa não sai daí. A massa você precisa de algo mais. Você não vai só para mudança de referencial. A massa aí já, se você olhar a origem da massa pelo grupo de Poincaré, a massa já pressupõe uma outra coisa. Então o spin, ele o campo, o campo nasce com spin, ele nasce sem massa. Mas ele nasce com spin. Nenhum campo nasce sem o spin. Ele pode nascer com massa zero, ele pode ter spin 1, massa zero. Spin 1 e qualquer massa. A massa é alguma coisa que vem depois. A massa é uma característica que ele adquire pela interação, mas o spin não. Então eu acho que a teoria de campo, desde partida, ela já te coloca o spin como uma grandeza, vamos dizer, é como se fosse quase um absoluto, não é um absoluto. Aluno, você diz, ó, eu vou estudar a interação de spin meio. Então, o spin meio tem carga, o spin meio tem massa, essa carga e essa massa, como a gente está falando, elas sofrem os efeitos quânticos, né? Mas o spin continua sendo racordado sobre o dois. Mas como é que você decidiu que você vai começar com meio e não com pi? Não, por exemplo, é o grupo de... Aí você vai mais além. O grupo de isometria é o grupo de Poincaré, é o grupo de Lorentz. Isso define o spin. Aí você vai para o grupo de Poincaré. Aí você vai olhar quais as representações do grupo de Poincaré, quando você tem massa e spin. Aí você vê que o spin pi, ele te dá sérios problemas com localidade, com causalidade. Você viola a causalidade. Então você começa a ver os únicos spins. Quando você classifica o grupo de Poincaré, você tem spin contínuo, você tem spin discreto, você tem spin de todas as categorias. Você pode ter um spin raiz de 2. Agora, se você for construir uma teoria quântica de campos, uma partícula de spin raiz de 2, você não vai conseguir nunca construir uma teoria que respeite a causalidade. E aí, quando você fala spin contínuo, você fala um spin variável? É um spin variável. Você pode spin assim, 0, 0,1, 0,001. Então, o spin, a única categoria de spins que respeita. Se você quiser, aí você fala, eu quero construir uma teoria quântica de campo. O que é uma teoria de campo? É uma teoria baseada no lagrangiano, que é local, que respeita a conexão entre spin e estatística. Se você quiser fazer uma teoria quântica de campos consistente, você precisa ter spin inteiro ou semi-inteiro. Só as representações inteiras ou semi-inteiras te dão spins, te dão teorias de campo que respeitam causalidade, que tem uma interpretação consistente. Em física planar, na década de 90, eu até já citei o livro dele aqui, o Anthony Z, ele tem uma formulação sobre os chamados anyons. Justamente, anion é isso, são partículas, esse N é qualquer. Então, é uma partícula com um spin qualquer. Quando você vai para o mundo bidimensional, porque o conceito de spin está ligado aqui, você vai para o referencial de repouso da partícula. Vai para o referencial de repouso da partícula e você classifica o spin como sendo associado ao grupo que deixa invariante aquele momento, quando você vai, a partícula está no referencial de repouso dela, o momento dela é zero. Então, aquele momento representativo da partícula no seu referencial de repouso, ele tem um grupo de invariância. É esse grupo que vai definir o spin para você. Então, se você está em quarta dimensão, Lorentz, 1 mais 3, você vai para o referencial de uma partícula massiva, o quadro de momento dela é a massa dela zero. Então, referencial de repouso. Então, ela só tem energia de repouso, então P0 é N e o momento linear é zero. Aí você pergunta, qual é a transformação de Lorentz mais geral que eu posso fazer que deixe esse vetor invariante? É SO3. Então, o spin das partículas massivas, ele na verdade está associado às representações de SO3. E as representações de SO3 têm inteiro ou semi-inteiro. Tudo bem. Mas se você vai, por exemplo, uma partícula que não tenha massa zero, você vai buscar ou uma partícula, você pode ter, quando você classifica o tipo uma carreira, você tem partículas de massa imaginária, você tem táquio.
que significa fazer física com carga? E você tem spin de toda a categoria também. Mas aí você diz, fisicamente, as boas representações são as representações de spin inteiro ou semi-inteiro. Se você vai para 3 dimensões, como eu estava falando do livro do Anthony Zidanius, né? Você vai para 1 mais 2 dimensões, aí se você está nessa física aqui, você vai para o referencial de repouso de uma partícula massiva, o momento dela, vou botar barrado aqui para indicar a referência, então vou botar o momento de repouso dela, é a massa dela, 0, 0. Aí você pergunta, qual é a transformação do grupo SO12, do grupo de isometria do espaço do Minkowski tridimensional, que deixa esse momento invariante? É o SO2. Aí você vai olhar as representações do SO2, SO2 é um grupo abeliano, é o 1. Então ele não tem um número quântico discreto, o número quântico dele é contínuo. Então você pode ter um spin contínuo. Em 2 dimensões o spin é contínuo. Por isso que chama de anion. Qualquer spin é válido. Agora, a questão é, você consegue construir teorias quânticas de campo para spin contínuo, para qualquer spin? Então, tem um estudo muito detalhado, publicado no Journal of Mathematical Physics, do Burt Beininger, que ele faz um estudo do grupo de Poincaré em 3 dimensões, 1 mais 2. Ele faz um estudo, foi a tese de doutorado dele. Ele foi aluno do professor Baruch, né, lá do livro. Então ele faz um estudo detalhado e ele mostra que as únicas representações do grupo de Poincaré em 3 dimensões que dão física sensata são aquelas que você também pega o spin inteiro ou semi-inteiro. Física sensata Que seja compatível com unitariedade, com respeito de causalidade, quer dizer, uma física que dê resultados compatíveis com os princípios fundamentais que você quer, uma teoria que seja causal, local, unitária, renormalizada, certo? Então o spin, ele é alguma coisa que, ele é um ponto de partida. Então você caracteriza a física, porque o spin, como vocês observam, o spin é a natureza do campo, ele não é um parâmetro que está. Se você colocasse o spin como um parâmetro dentro do Lagrangiano, aliás eu nunca pensei nisso, pode ser uma ideia, pode ser que seja assim, em 5 minutos você mostra que ela não faça sentido, mas o que você está falando, se a gente coloca o parâmetro de spin no Lagrangiano, da mesma forma que você renormaliza a massa, você renormaliza a carga, se você renormalizasse o spin, você consegue, será de construir uma teoria de campos em que o spin não é dado de partida, mas o spin ele é gerado, né? ele emerge do formalismo. O que seria uma teoria assim? Você poderia pensar que se você está colocando o spin como um parâmetro, você no fundo está dizendo que a tua geometria não é fixa. Então, talvez isso só seja possível já no ambiente gravitacional, em que a métrica também seja uma incógnita do teu tempo. O que você falou, me parece que se eu tenho a tensão de ter uma métrica continuamente deformada, eu tenho um grupo de isometria que vai ser continuamente deformado. Não, mas aí você, quer dizer, você tem uma métrica. Você tem uma métrica fixa, você tem um grupo de isometria fixa. Agora, quando a tua métrica começa a sofrer flutuações quânticas, quando a tua métrica se torna um elemento quântico e ela pode flutuar, ela pode ser deformada, o grupo de isometria vai sofrer deformações também. E aí a questão é o quanto isso mexeria no spin. Para nós, né, o que a gente faz mesmo quando você coloca uma teoria de campos, né, acopla com um espaço curvo e você quantiza a gravitação, você fixa a categoria do teu campo. O teu campo é um tensor. Aí, quando você faz assim, você já está partindo de técnica de campos, pensando em ter um campo com spin e tal. Teu spin não está nem pensando se aí a questão você está pensando no caráter tensorial do campo, porque você mexe na métrica, mas você não mexe no caráter tensorial do campo. O teu campo é vetor. Se a métrica é deformada, tudo bem, ela é deformada. O teu campo é vetorial, ele continua vetorial frente à métrica deformada. Mas o spin dele, por que o spin dele não entra, né, como um parâmetro a ser renormalizado, por exemplo? Eu nunca pensei, juro, eu nunca pensei nessa questão. Vale a pena pensar. Quantiza um campo clássico, você usa um método a priori de quantização, que você assume qual vai ser o spin. Você já parte o campo clássico só tem essas representações. O spin é bosônico, o spin vamos procurar na literatura, acho que é uma questão interessante. Francamente, olha, nem lá, nunca nem vi o professor Salan assim levantar essa discussão. Talvez tenha sido uma discussão que já tenha sido passada num tempo assim anterior, mas eu nunca nem tive a oportunidade para, se eu tivesse essa dúvida, perguntar lá, né? Mas seria interessante pensar, quer dizer, como você falou, os objetos fundamentais, tem a massa, tem a carga, tem o spin, a massa se renormaliza, a carga se renormaliza, mas o spin é intocável, ninguém toca no spin. O spin é pressuposto.
Vou fazer teoria para spin meio, vou fazer teoria para spin 1, vou fazer teoria para spin 2. Por que eu não posso... Seria o spin ou a constante de Planck? Seria, na verdade, eu acho que seria mesmo o spin, que a constante de Planck, vamos dizer, ela dá a dimensão do spin, mas seria, na verdade, eu acho que o valor, que o Chico está colocando, seria tanto o spin, porque no fundo, né, quer dizer, o spin é H cortado, esse H cortado é fixo, é o H cortado vezes algum número quântico que está associado a uma representação, que tem um número quântico, que está associado a uma representação do grupo de isometria. Então é isso aqui que sofre com a métrica. Eu acho que essa aqui é a questão. Seria esse objeto, esse valor meio, ou 1, ou 0, ou 2, ou 3 meios, esse valor inteiro ou semi-inteiro, está associado ao... E o H cortado é fixo, ele dá a unidade. Mas ele não dá o valor, ele não te localiza na representação. Acho que é uma questão interessante. Deve ter alguma coisa na literatura. Eu vou até citar vocês aí a buscarem, se tem alguma coisa que coloque o spin como um parâmetro dentro de uma teoria de campo. O spin não é um pressuposto, não é um dado de partida, mas é algo que, enfim, no princípio eu poderia pensar um pouquinho mais, assim, no momento assim não me vem. Parece sim. Nenhum argumento que diga, não faz sentido, então para por aí. A gente coloca, né, quer dizer, a gente está colocando a categoria do campo, né? O campo, eu preciso dar um caráter a ele, é escalar, é vetor, é tensor, é spinor, tudo bem, eu preciso dar um caráter para ele. Esse caráter naturalmente está associado a uma representação que a gente associa, chama de spin. Agora, se eu mexer, né, como é que eu poderia fazer? Vamos dizer assim, no fundo eu poderia, a questão seria, vamos fazer uma formulação de campo em que o spin seja indefinido. O que seria uma teoria de campo com spin indefinido? Tirar dela os spins que o spin é um parâmetro no nível de baixo livre. Professor, você lembra uma caixa com um elétron dentro. Certo. E no exterior da caixa tem, por exemplo, duas massas imensas, tão grandes quanto eu possa ter. Então tem uma meta definida dentro por esse certo, por esse campo gravitacional aí. Exato. Se essas duas massas começam a se afastar muito rapidamente, certo, os elétrons que eu tenho dentro da caixa continuam spin meio. Ou eles deveriam mudar. Essa é a questão. Você não sabe disso. Se você deformar suficientemente o espaço-tempo, curvar suficientemente o espaço-tempo, se o spin é uma consequência geométrica da métrica, faz sentido imaginar que o spin vai ser deformado também. Mas teoricamente tudo que se faz na física diz que não. Eu presumo o spin. Quando você for descrever esse problema, tenho certeza que você vai a priori dizer, já que é um elétron, ele tem spin meio, portanto eu vou fazer o problema assim. Você não vai a priori pensar o elétron tem spin n. O spin mudou. N função de R. Você não vai pensar a função da métrica, você não vai pensar nisso, porque ninguém pensa assim. Mas pela lógica de como é, de onde vem o spin? Vem disso aí. Então, tudo parte do fato da métrica ser essa. O deforma a métrica, deforma o spin. Me parece lógico. Não, tá certo. A questão também a gente tem que se pensar, quer dizer, tem questões que a gente não sabe se são postuladas, né? Ou se tem assim uma argumentação física que possa ser. Porque a gente fala, quando você constrói uma teoria de campo, você organiza tudo de tal maneira que meus campos são representações irredutíveis, blá 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 blá. As partículas, e aí você chega lá, existe uma conexão entre spin e estatística. Então você fala, campos bosônicos satisfazem relações do tipo como você. A conexão do spin para Pois estatística ela está muito forte dentro disso. Vem primeiro Isso. Aí dentro, opa, a estatística de Fermi-Dirac, ou é a estatística de Bose-Einstein, se for bosônico, e aí eu vou construir um Lagrangiano local. Isso vem na quantização. Pois a gente tem um conjunto de princípios, de postulados, que a gente vou organizar. O que é uma teoria quântica de campos? É uma teoria com essas premissas. Olha, eu já li bem o livro do CPT do Whiteman, aquele PCT, Statistics and All That, que é um livro bem, assim, não é um livro que chega a ser axiomático, mas é um livro assim, bem de princípios fundamentais, de construtivismo, né, da teoria quântica de campos. Ali também, desde o princípio, você parte do spin. A questão que a gente pode se colocar seria, o que pode afetar o spin? O que pode afetar o spin? Vamos dizer, a que o spin se acopla? Quando você fala, a massa é energia. A massa é energia, a massa se acopla
quer dizer, a massa faz parte do tensor de energia-momento. O tensor de energia-momento é métrico, então ela se acopla com a métrica. Então a massa se acopla com a métrica do espaço-tempo. O spin, ele se acopla também com alguma coisa do espaço-tempo, que é a torção. Agora a questão é o quanto você... então, se você mexe na métrica, você está mexendo no tensor de energia-momento. A questão é o quanto, né, quer dizer, qual é... A gente tem alguma estimativa sobre a questão da influência da torção no spin. Talvez a gente possa pensar, talvez mesmo deformando a métrica, o quanto a deformação da métrica poderia alterar a torção ao ponto de mexer no spin. Isso aqui é uma questão que a gente poderia começar a questionar esse ponto por aí. Tem uma série de trabalhos do Hell, se vocês procurarem ali. Tem o Hell, é um cara muito quente nisso. Eu fui aluno do Hell também, lá da escola do Hell. Esse eu acho que um dos nomes mais representativos até nessa discussão da torção. Então, o Hell tem lá na década de 70 uns trabalhos muito interessantes do Journal General Relativity, Journal Mathematics também, sobre estimativas da torção. Quanto é que a torção, em que tipo de distribuição de matéria, na relatividade geral, quando é que na relatividade geral eu preciso introduzir torção? Torção é importante? É, por causa dos férmions. Férmions se acoplam com a torção. Mas o quanto a torção de um espaço-tempo ela é significativa frente, por exemplo, à métrica. Então, a física da métrica é muito mais forte do que a física da torção, dependendo do tipo de distribuição de matéria que você tem. O Hell tem uns cálculos estimativos sobre isso. Quando é que a torção pode começar a ficar importante? Então, eu acho que a gente sabe, por exemplo, no LHC hoje, naquele experimento ALICE, quando você está no plasma de quarto Lewis, você tem uma densidade muito alta de matéria, você tem uma concentração muito grande de spins, então você pode começar a induzir algum efeito da torção. A pergunta é, se você mexe com a torção, aí você pode estar mexendo. Se você mexe com a métrica, você está mexendo com a isometria, então você está mexendo com as representações. Agora, se você mexe com a torção, você está mexendo com o spin. Então, o quanto você poderia construir uma teoria com spin indefinido. O que eu vejo pelo princípio da conexão entre spin e estatística, isso aí furaria frontalmente esse princípio. Você diz, mas é porque isso vem depois. Estou imaginando um mundo de altas energias onde nunca existiu ainda um férmio ou um bóson. E se ainda não, em princípio, se você pode destruir a característica da carga, a característica da massa, mesmo com supersimetria, por exemplo. Não tem nada que me impeça de destruir também numa geometria suficientemente distorcida, num cenário de singularidade cosmológica, você destruir também o spin, porque mesmo a supersimetria você mistura o Deffermo com o Bose, mas você mantém a separação. Você mantém, porque você quer chegar no final e ter os dois. A individualidade é mantida. Eu acho que, certamente, cara, isso eu vou te dizer, não tenho dúvida de que a discussão você vai ter problema sério com causalidade. Porque se você tem spin, o spin é muito delicado. Se você só consegue construir teoria de campo boa se o spin for inteiro ou semi-inteiro. Se o spin for contínuo, você não sabe construir. Você constrói, mas essa teoria de campo não tem significado nenhum. Então, a questão é, se você colocar spin definido, vamos deixar que o spin também seja um parâmetro a ser controlado pelos efeitos quânticos, certamente você não vai... Quer dizer, eu estou dizendo isso, mas não sei explicar por quê. Mas certamente o problema está no choque com a causalidade. Certamente você vai ter problema sério com a causalidade. Agora, por que e como? A gente sabe a doença, mas não sabe o remédio. Vamos procurar saber, vamos procurar levantar na literatura se alguém trabalha. Eu nunca, francamente, olha, além de ser velho, né, já ouvi muita gente interessante falando. Eu nunca vi o Dirac falando sobre... Talvez a questão seja tão simples que eles nem falem, ou pode ser uma questão que já se resolveu de outra forma, mas eu nunca vi uma discussão interessante assim, bem dizer, olha, a questão começa por aqui, o desenvolvimento foi esse, se chegou a isso. Como é que você quantiza uma teoria de campos?
você impõe uma condição de comutação. Isso, ou de anticomutação. Como é que você de onde você tirou que você tem que impor isso ou não? Isso. Porque a sua mecânica quântica te disse que a função de onda é simétrica ou antissimétrica. Então não é um problema, esse problema de você definir se é férmio ou bóson, se você tem uma teoria de campos não é só isso, sem não. mecânica quântica suficientemente genérica, ela não te dá em princípio nenhuma limitação. O que vai te dar a limitação é isso que você está falando do princípio estatístico. Se você quer respeitar comutação e anticomutação, e essa teoria tem que respeitar, você só vai ter para a anticomutação o set de meios e para a comutação o set de inteiros. Mas se você tem a comutação e a anticomutação, por algum motivo, na mecânica quântica modificados, você descobre que a incerteza de Heisenberg não é uma conta exata, uma estimativa experimental. E aí você vai ter uma outra teoria de campos na hora de quantizar, você tem que saber quantizar isso de acordo com a mecânica quântica. Tem um probleminha a mais aí, tem uma questãozinha a mais aí, que não é só a mecânica quântica que te diz isso. Quem te diz isso, na verdade, que bósons têm que satisfazer relações de comutação e férmios a relações de anticomutação, quando você define a teoria de campos, você vai para o Hamiltoniano e você vai querer dar um sentido de que você imagina que uma teoria livre tem um Hamiltoniano positivo definido, você só vai conseguir a positividade do Hamiltoniano, no caso do fermiônico, se for em relações de anticomutação. Então, mesmo que não houvesse uma mecânica quântica dizendo que as funções de onda têm que ser antissimétricas, a definição de energia, quer dizer, a positividade da energia te impõe isso. Por que eu não posso inventar um mar? Oi? Oi? Por que eu não posso inventar um mar de Dirac? Isso me parece Não, mas porque o mar de Dirac é a teoria de campos, ela evita o mar de Dirac. O mar de Dirac é um dispositivo que você só encontra na mecânica quântica. Na teoria de campos, você justamente evita o mar de Dirac, porque você consegue, por uma prescrição, você consegue ter a energia sempre positiva. Você tem elétrons com energia positiva e você tem pósitrons com energia positiva. O mar de Dirac é justamente uma limitação que te dá porque você só tem mecânica quântica. Se você tiver teoria quântica de campos, você sai do mar de Dirac. Foi até por onde o Dirac se reabilitou, porque na mecânica quântica você não tem como escapar do mar de Dirac a não ser por esse decreto. Mas numa teoria quântica de campos, você elimina o mar de Dirac e o que você tem são partículas e antipartículas com carga positiva, com energia positiva. Mas a questão mas eu digo, eu não estou respondendo a tua questão, eu estou apenas dizendo que, estou dando um outro elemento. Você precisa da relação de anticomutação, Fermi-Dirac, para poder garantir a positividade da energia. Agora a questão é possível fazer teoria quântica de campos com um campo com um spin indefinido, uma representação indefinida? Quer dizer, você no fundo não tem uma covariância bem definida. Acho que essa seria interessante ver isso, porque o spin não é um número quântico, talvez contínuo, mas se você vai para 3 dimensões, o spin é um número quântico contínuo. Então, talvez em 3 dimensões, essa discussão fosse muito melhor colocada, mais bem colocada até. Dei uma olhada nos artigos do Anthony Z sobre anyons. Ele fala sobre anyons e semions. Esses semions são partículas com spin semi-semi-inteiro. Então, isso aqui tem uma discussão, inclusive tem um livro também sobre isso, o Z, início dos anos 90. Anos 90 iniciais. Ele discute essa questão em conexão com os supercondutores, a temperatura infinita. Então, a física de Einstein, isso é uma coisa. E aí, se você está em 3 dimensões, o spin é contínuo, então você pode se perguntar, eu vou fazer uma teoria de campo com um spin contínuo. Então, o spin é como se fosse a massa, como se fosse carga. Mas eu nunca fui muito a fundo nisso, nem quando eu olhei esses trabalhos, eu olhei com essa ótica. Vale a pena, acho uma discussão interessante para se colocar aqui no curso. Né? Muito bem. Então vamos voltar aqui mas nada disso impede da gente discutir. Não tem nada a ver com o que eu tinha colocado ali no quadro, mas é justamente a ideia desse curso. Cheguei não está falando de um curso, um programa do MEC, né? A gente está falando de um ambiente de discussão. Então a gente lançou o tópico. O tópico é QED além do modelo padrão. E aí a gente está gerando uma atmosfera de discussões. E aí o curso vai se organizar de acordo com vocês. Tá? É aquela teatro interativo, né? A peça é feita pelo autor e pelo público. Então muda a peça, o público muda o fim da novela.
Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de uma coisa mais assim, aí aqui ó, a gente está mais disciplinarmente falando. Então o primeiro ponto que a gente poderia colocar, depois da discussão que o Glória levantou e depois que o Chico levou, é que a discussão de como é que eu poderia ver então uma unificação eletromagnética e fraca, né, do ponto de vista dessa visão de um mundo, né, em que a interação eletrofraca é uma só, como é que eu poderia ver a situação do eletromagnetismo? Da onde é que eu começaria a localizar o eletromagnetismo? Então vamos colocar desse modo. Então a gente tem, vamos imaginar o seguinte, que o que nós temos, né, nesse processo nuclear bem simples, né, que é o decaimento beta do nêutron, vamos esquecer o lado da matéria nuclear, que na verdade é o quark D, que decai no quark U. Então a gente tem dois setores de matéria. Tem a matéria nuclear, que tem o quark U com a carga 2/3, o quark D com a carga menos 1/3. Então a gente sempre organiza os spin isotópicos, né, a carga mais alta em cima, a carga mais baixa embaixo. Como o elétron, o neutrino tem carga zero, o elétron tem carga negativa, eu estou colocando o neutrino aqui e estou colocando o elétron aqui. Então a gente começa a observar, essa é a ideia original, que na interação fraca eu tenho sempre o elétron, os processos de interação fraca, eles são processos sempre acompanhados de neutrino com seu elétron, muon com seu elétron. Então eu tenho um processo em que eu tenho sempre dublete. O que a gente observa nesses processos é a formação de dublete. Então isso aqui é uma coisa muito assim preliminar, né? Mas a ideia inicial foi simples assim, eu tenho dubletes. Então se eu tenho dubletes, eu tenho objetos que devem ser duas faces de um único objeto. Então eu tenho um objeto agora mais complexo. E esses objetos aqui, quem descreve o neutrino e quem escreve o elétron numa descrição de teoria de campos são campos, né? Então eu tenho um campo do neutrino, eu vou omitir aqui, né? E o campo do elétron. Já está pressuposto que esse neutrino é um neutrino acompanhando o elétron. Então eu tenho dois campos complexos num dublete. Então dois campos complexos num dublete. E outra coisa, o neutrino tem uma massa zero, né, e o elétron tem uma massa bem definida. Os processos nucleares, o quark D, o nêutron e o próton são quase que degenerados. A diferença de massa é uma parte praticamente nil. A diferença de massa também do quark D para o quark U, a estimativa da massa do quark U é cerca de 3 MeV, a quark D na faixa de 10 MeV. Então, a gente está falando de uma diferença de massa pequena. Então, o que a gente imagina é que haja uma degenerescência. Então, a gente está imaginando essa estrutura de dublete, e essa estrutura de dublete complexa, ela está, o que deve estar por trás disso é uma simetria SO2. Essa é a ideia original. Então pode ser que o elétron e o neutrino sejam duas manifestações de um objeto único. Claro, o elétron tem massa e o neutrino não tem massa. Então há uma quebra da simetria. A simetria não pode ser exata. Tem que haver um mecanismo pelo qual eu consiga compreender a geração da massa do elétron e manter o neutrino de massa zero. O neutrino tem a massa muito menor. Quer dizer, hoje a gente sabe que a massa do neutrino não é zero, mas a gente sabe aí, ou seja, as estimativas da massa do neutrino e do elétron são na faixa de alguns médios, né? Alguns elétrons, 2 elétrons volts por aí, né? Alguma coisa do tipo 2 elétrons volts. E a massa do elétron é 0,5 MeV, então é na faixa de, vamos dizer assim, 0,5 MeV. Então o que está em jogo aqui são 6 ordens de grandeza. Então, para nós, acrescenta que a massa do neutrino e do elétron sobre a massa do elétron é um fator de 10 a menos 6. Então, desse grau de precisão dessa física, 10 a menos 6 é praticamente zero. Então, é como se a massa do neutrino fosse zero e a massa do elétron fosse finita. A massa do neutrino é 1 milhão de vezes menor do que a massa do elétron. Então, justifica-se a gente partir, e a gente sabe da física, né, tanto da mecânica quântica mesmo, né, que a gente parte de uma situação de simetria. Essa simetria pode não ser exata, ela
pode ser uma simetria que é violada por algum mecanismo, pode ser um mecanismo de violação explícita, pode ser um mecanismo de violação espontânea. Tem maneiras, né, diferentes de perceber uma simetria. A simetria não está no espectro, mas está no processo dinâmico, né, está na ação, ou a simetria está na ação e está no espectro. Essa é uma simetria que provavelmente é a simetria não é uma simetria do espectro, porque há uma quebra de simetria. As massas são muito diferentes, né? Mas eu posso imaginar, então, o método da física um pouco é esse. A gente sempre começa com o oscilador harmônico e depois a gente faz as derivações, bota as deformações, bota o termo anarmônico, mas a gente sempre parte da situação de maior simetria. Então vamos imaginar, a situação é simétrica. O que é a simetria? Revela que se uma simetria é boa, essa vamos dizer assim, um pouco que a história da simetria na física nos diz, quando a simetria é boa, ela mesma, usando a própria simetria, eu consigo calcular os desvios da simetria. Quer dizer, as quebras da simetria são fixadas pela própria simetria. Tem instrumentos para construir os termos na ação que vão fazer o desvio da simetria, mas baseado na argumentação da simetria. E eu calculo as diferenças, mas, quer dizer, a própria simetria, ela dá conta das diferenças, das quebras das simetrias. Então essa é um pouco a ideia. Vamos começar na simetria. Então a ideia é pensar que nós teríamos, né, uma simetria aqui, S2. Então nós vamos pensar que a gente vai colocar o neutrino no elétron e o elétron como sendo membros de um duplete baseado numa simetria S2. Bom, mas essa simetria, então, o elétron, a gente vai querer olhar aqui, eu estou falando do elétron e aqui eu estou falando do neutrino. O elétron tem interação eletromagnética e o neutrino não tem carga. Mas a gente está imaginando que aqui eu devo ter o eletromagnetismo. Vamos colocar assim, o eletromagnetismo, né? A interação eletromagnética, ela está, vamos dizer assim, aqui, escondida. Tem que tirar o eletromagnetismo aqui de dentro. Essa é a história. O elétron tem carga e o neutrino não tem carga. A simetria do eletromagnetismo, que é a simetria. Então, a gente já conhece o fenômeno eletromagnético. A gente sabe que o fenômeno eletromagnético, as equações de Marx, tem a simetria de calibre, tem a simetria por 1. É uma simetria por 1 local. Essa é a simetria do eletromagnetismo. Então, a gente aí está se colocando, né, essa pergunta. Será que está tudo aqui? Eu consigo ver o eletromagnetismo completamente aqui? Ou está me faltando alguma coisa? O que é a carga elétrica? Né? Então a gente vai, vamos dizer que a gente organiza, né, as coisas desse modo. Assim. Quer dizer, quando eu coloco esses dois objetos aqui, um duplete de SO2, eu tenho a carga desse cara aqui, eu estou colocando a carga desse cara aqui é zero, a carga do neutrino é zero, a carga do elétron aqui é menos meio. Só que o número quântico associado a SO2, o duplete de SO2, ele tem um número quântico meio. Não é o spin, esse SO2 aí é o SO2, vamos dizer, isso aí é o que a gente chama de o spin isotópico do carro. A gente chama de isospin. Outra coisa que a gente precisa observar é o seguinte: na interação fraca, aí o Dória já levantado um ponto aqui, que é muito importante. O neutrino, ele aparece sempre sob a forma de polaridade left. O neutrino, ele está na representação meio zero, no grupo de Lorentz. Estou fazendo uma descrição relativista. O neutrino está bem localizado nessa representação do grupo de Lorentz. O elétron, porém, é um objeto massivo. Então nós temos um elétron que tem polaridade left, está na representação meio zero. Mas a gente também tem que ter o elétron right. Nessa descrição, o elétron tem massa. Então, o elétron é a representação 0,5, né, que é equivalente à representação meio zero está. O elétron left, como o elétron right, ele é equivalente ao elétron left está. Então, eu tenho duas. Oi, por não? Isso é um fato fenomenológico, é uma propriedade da S2? Não, isso aqui é um fato, isso aqui vamos colocar isso aqui, é um fato isso aqui são representações de Lorentz, é o grupo SO13.
Essas representações são do grupo de Lorentz. Agora, o que eu estou dizendo é que o elétron tem massa. Então, para o elétron ter massa e ter carga, ele tem que ser um férmio de Dirac. Então, ele precisa ter as duas representações embutidas, left e right. Se ele tivesse spin meio, mas tivesse carga zero, ele poderia ser um férmio de Majorana. E aí eu não precisava, talvez, ter a representação zero meio. Bastava fazer tudo com a meio zero. O férmio de Majorana, ele consegue ter massa e ele só tem uma quiralidade dentro dele. Na verdade, a gente estaria... Mas o elétron não é, o elétron é carregado, então ele não é Majorana. Então eu tenho que ter o elétron left nessa representação, o elétron right nessa representação. E o neutrino, o decaimento beta, o neutrino é uma partícula com quiralidade elétrica bem definida. Vamos dizer, nesse nível de aproximação, estou colocando que o neutrino tem massa zero. O neutrino tem massa zero é uma partícula quiral. Seria quiral ficar na representação meio zero, na representação zero meio. Pela física do neutrino, pelos decaimentos fracos, você vê que o neutrino que emerge nos processos de decaimento fraco, o spin está sempre alinhado com a direção de movimento. É um dado fenomenológico. É um dado fenomenológico. Mas não tem nada na teoria que me impeça de botar um right se eu assumo massa. Não, exato. Se você coloca massa, você precisa, dependendo se a massa for Dirac ou Majorana, isso não se sabe ainda, se o neutrino é uma partícula de Dirac ou se o neutrino é uma partícula de Majorana, então você não se sabe. Se o neutrino for Dirac, você precisa colocar um neutrino right no 0,5. Mas se o neutrino for Majorana, uma partícula de Majorana, ela satisfaz essa propriedade aqui. Você pegar um férmio de Majorana, pegar um neutrino de Majorana, o neutrino de Dirac, ele é a soma de um neutrino left, mas o neutrino right é completamente independente. O neutrino de Majorana, ele é um neutrino left, mas o que vai aparecer aqui é, na verdade, o conjugado de carga do neutrino left. Então você constrói um neutrino de Majorana apenas com o neutrino left. Aqui não, você precisa dessa representação, são duas representações independentes. Aqui, com uma única representação, você constrói o Majorana. Então, a diferença precisaria também, se você quisesse dizer, eu sei a massa do neutrino e sei que ele é Dirac ou Majorana, você tem que especificar, aí a representação vai ficar especificada, certo? E aí depois você tem que explicar por que você não tem. Oi? E depois você tem que explicar por que você não tem neutrinos rights por aí. Isso, o que a gente está dizendo é fenomenologicamente, quer dizer, do ponto de vista da observação dos decaimentos fracos, desses de baixa energia, a gente só vê neutrino left. Então o neutrino tem uma quiralidade bem definida. Tá? E em processo de espalhamento você não vê. Isso. Em processo de espalhamento você vê também. O neutrino é sempre left. Nesses processos de espalhamento a baixa energia, o neutrino, nós não temos nenhum evento ainda que você tenha visto neutrino light. Então eu vou colocar, se bem que há algumas semanas atrás tem um paper de observação de uma supernova aí, os neutrinos emitidos a partir da explosão de uma supernova, o paper contesta a ideia hegemônica da literatura de que o neutrino é Majorana. Em geral, na comunidade de neutrinos massivos, quase que assim, um acordo, não é tácito, mas é quase que assim, a área é bastante unânime em dizer que o neutrino é Majorana. Não tem muita expectativa de um neutrino Dirac. Esse paper vem na contraposição. Ele diz que os dados dessa supernova, os dados dessa supernova indicam que você não vai conseguir, com aqueles dados, você não consegue ficar um decaimento beta duplo sem emissão de neutrino, que isso diz para nós que não tem neutrinos de Majorana. Mas essa questão é contestada. A literatura não é unânime, ela é conflitante na discussão se o neutrino é Dirac, o neutrino massivo, se ele é Dirac ou Majorana. Não tem nenhum experimento ainda que possa dizer, o neutrino massivo é Dirac ou é Majorana. O que se busca é o chamado decaimento beta duplo ou emissão de neutrino, dado o beta decay com zero neutrino. Então, esse experimento aqui, ele é o experimento que, se ele aparece, então, se isso aqui se esse experimento der resultado positivo, a gente já, um decaimento beta duplo é como se fosse 2 nêutrons decaem em 2 prótons e 2 elétrons. Os neutrinos desapareceram. Se o neutrino, que era para ser 2 nêutrons, decaem em 2 prótons, 2 elétrons e 2 antineutrinos. Mas
os neutrinos desapareceram. Esse decaimento, se esse decaimento for observado, isso significa que o neutrino é massivo e maior. Mas esse experimento, esse resultado nunca foi observado. Saiu um negócio, um trabalho na Rússia, professor. Essa semana agora, o Russo propôs um experimento, foi feito experimento, aí saiu 2 trabalhos, um em 2008, na banda dele antiga, né? Ele fez um trabalho em 2008, e aí aprimorou o experimento agora em 2015, e ele argumenta lá, o grupo lá argumenta, que eles observaram. Não está orando. Não observaram o decaimento beta do Pois é, então deu treino, não é orando. Você pode mandar para nós? Manda para a lista do nosso curso, e aí eu vou mandar o paper do outro autor, né, do grupo holandês, que diz que não pode ser. É interessante, ele está com 2, então as discussões são quase na mesma época, né? Discussão é oportunidade. Se você puder mandar, eu domingo mando para vocês, eu distribuo. Você manda para mim, no domingo eu distribuo para o pessoal e distribuo outro paper também. Eu recebi ontem, o professor Sérgio que achou o trabalho, né? encaminhou ontem. Tá ótimo. Já saiu publicado ou está marcado? Está marcado. Só marcado. O outro também não foi publicado ainda, não. Que é um resultado que certamente a comunidade, antes de deixar passar, vai pensar muito. Né? Tá joia. Muito bem. Então, estamos colocando esses dados aí, partindo do pressuposto que o neutrino é uma massa zero, é uma partícula que vai leve por observação, e o elétron é massivo, então precisa carregar. Então, por ter carga, ele precisa ter a componente leve e a componente light independentes. Então, eu preciso ter. Então, tem esse dublete aqui, eu vou até colocar assim agora, para carregar a notação, vamos colocar aqui, esse μL aqui significa o campo do neutrino leve. E esse EL aqui significa o campo do elétron leve. Então, a ideia é que esses objetos aqui formam um dublete e o elétron right está separado. O elétron right não tem um companheiro, porque não tem o neutrino light. Então, a ideia é ter uma simetria SO2, né? Isso aqui é um dublete de SO2. E isso aqui é um singlete de SO2. Então, eu tenho um dublete, 2 objetos leves e um singlete de SO2. Então, essa é a constituição básica. Então, a pergunta agora, lembrando-se que o elétron tem carga e o neutrino aqui não tem carga. Então, a pergunta é, se eu quiser descrever, para nós é importante, né, que se essas 2 partículas aqui, eu colocar assim, esse objeto aqui tem carga zero, esse objeto aqui tem carga menos 1. Estamos organizando dessa forma. Então é como se nós tivéssemos esse dublete aqui, é um dublete de SO2. Então nós vamos associar o seguinte: esse dublete aqui ele é caracterizado pelo número quântico do SO2, que é um número quântico, como é um dublete ao meio, e nós sabemos que quando a gente organiza o dublete de SO2, a gente organiza, por exemplo, dando uma informação sobre a terceira componente. A componente superior tem projeção mais meio e a componente inferior tem projeção menos meio. Então, nós estamos associando esse objeto aqui, a uma carga eletromagnética menos 1. A carga, estou chamando, expressando em unidade de E. Carga menos uma carga elétrica. Esse cara aqui é uma carga eletromagnética zero. E o elétron right, claro, sendo um elétron, ele é um singlete, né? Então o elétron right ele tem I igual a zero, está na representação singlete de SO2, e a carga eletromagnética dele é igual à carga do outro aqui, é menos 1. Então a gente precisa, né, ter uma associação entre a carga eletromagnética e essa carga aqui. Então eu pensaria o seguinte: essa carga aqui, se ela é menos meio, né, eu poderia pensar, será que a carga eletromagnética é 2 vezes, né, quer dizer, seria 2 vezes essa carga? Se a carga eletromagnética é 2 vezes o I3, esse cara aqui teria carga mais 1. Então, essa carga aqui é menos 1. Então, essa disparidade aqui de eu poder, como é que eu relaciono? Porque quando a gente organiza, né, os objetos de SO2, a gente organiza pensando na carga.
Então, eu não conseguiria ter uma relação que me desse algo do tipo, vamos dizer, a carga eletromagnética é 2 vezes esse que eu vou associar. Porque eu estou organizando isso pela carga eletromagnética. Então, vamos dizer, eu vou associar o número quântico desse SO2 à carga eletromagnética. Essa relação aqui não bate. E esse cara aqui também, né? Se fosse 2 vezes, esse cara aqui tem I igual a 0, então o I3 é 0, então eu teria um problema sério. Então, com uma simetria SO2, eu não consigo fechar a descrição da carga eletromagnética associada diretamente ao SO2. Porque eu teria um conflito, né? O elétron black está aqui, o elétron white está aqui. Então, isso me obriga a imaginar que esse elétron que está aqui, ele tem que ter uma carga também, tem uma carga eletromagnética também. De uma certa maneira, eu tenho que ter uma simetria também associada, porque esse cara aqui tem uma simetria de fase, com os férmions todos, né, o conceito de transformações de fase, esse cara aqui tem também. Mas eu tenho uma discrepância na hora de relacionar SO2 com a carga eletromagnética. Então eu preciso, talvez, buscar alguma coisa extra. Nós sabemos que a interação eletromagnética, né, a carga eletromagnética está associada a uma simetria 1. E eu sei, claro, que dentro do SO2 existe a simetria 1. Mas a simetria 1 eletromagnética, ela não consegue, ela não pode estar dentro do SO2 porque ela não consegue resolver essa questão. Então, o que nós podemos imaginar é que, na verdade, essa carga eletromagnética, ou na verdade, esse sistema aqui, ele vai se mover, vamos colocar assim, esse sistema aqui vai se mover baseado em 2 simetrias. Isso aqui me mostra claramente a existência de uma simetria SO2, e isso aqui me mostra a existência, talvez, de uma outra, eu posso sempre associar um férmion que está sozinho, uma outra simetria. Eu teria uma simetria SO2 vinda do setor de dublete left. Então, eu posso colocar aqui uma simetria SO2 que está associada ao dublete left e uma simetria 1 que vai ser induzida, né? Que vai estar associada a esse centron right aqui. Essa simetria 1 aqui, a gente chama de hipercarga. Então, é como se a gente criasse 2 números quânticos. Vamos chamar isso aqui de isso. O número quântico diz o spin está aqui, né, a estrutura de S2, e esse número quântico aqui eu estou chamando de hipercarga, que está vindo da existência desse singlete aqui. Então, esse objeto aqui é um singlete de S2, mas ele é carregado segundo 1. Esse objeto aqui é um dublete de S2, mas nada impede dele ter essa carga aqui. Então, como é que eu consigo introduzir a discussão de carga elétrica nessa família de objetos aqui? Então, se a gente adota essa ideia que eu preciso ter uma simetria SO2, né? Não consigo ter só essa simetria. E outra coisa também que a gente vai ver depois na próxima aula é que esse SO2 realmente, esse 1 aqui é crucial, porque aí a gente teria uma discussão que a gente já com Dória hoje a gente insistiu bastante, que é a discussão da universalidade. Eu ia ter que distinguir, eu ia ter dificuldade de interpretar a interação eletromagnética com um único grupo, porque eu teria uma única constante de acoplamento, devido à universalidade. Então, nós vamos ver na próxima aula um outro argumento que me diz que não, realmente eu preciso ter esse sistema aqui para poder descrever consistentemente o eletromagnetismo, tem que ter uma simetria 1 a mais. Não é só com S2 eu não consigo descrever só com S2 eu não descrevo o eletromagnetismo por causa dessa discrepância de cargas aqui. O elétron right está para cá e o elétron left está para cá, mas eles dois têm a mesma carga eletromagnética. E o fato de colocar esses dois no mesmo dublete, com essa discrepância de cargas, eu não consigo relacionar a carga eletromagnética com a carga de S2. Então, essa é uma questão de construção. Então, a ideia é ter uma simetria 1 aqui e uma simetria SO2 aqui. E aí a gente resolve essa questão com essa relação que a gente chama de relação de Gauss-Nishijima, que é dizendo o seguinte: eu vou dizer que a carga eletromagnética de qualquer objeto que está aqui, ela sai da composição
desses números quânticos aqui. Você vai notar a seguinte expressão. Então, isso aqui é a expressão que a gente chama de expressão de Kelvin-Shijima, que relaciona a carga eletromagnética com os números quânticos, né, dessas duas interações, dessas duas simetrias, SO2 e U. Então, aqui, por exemplo, vamos pegar no caso do neutrino do elétron, vamos pegar a carga eletromagnética do neutrino, que é zero. Então, do ponto de vista do SO2, esse I3 é meio. E esse Y aqui vai ser determinado. Então, isso aqui me determina que, do ponto de vista dessa simetria, o neutrino não é neutro, segundo o neutrino ele sente o número quântico, ele é carregado, segundo o 1. Tem uma carga menos 1. Vamos olhar a carga eletromagnética do companheirinho dele que está no duplete, que é o elétron leve. A carga do elétron leve nessas unidades é menos 1, né? Menos 1 vezes 0. Mas o elétron leve está na parte inferior, menos 1 meio, mais y sobre 2. Então, de fato, me dá o que eu esperaria. A gente tem que ter o mesmo y, tem que ter a mesma hipercarga. Por quê? Porque se esses dois objetos aqui, se eles tivessem uma carga distinta, se eles tivessem uma carga distinta sobre essa simetria, se esse cara aqui tivesse uma carga e esse cara aqui tivesse outra carga segundo essa simetria 1 estaria distinguindo eles dois. Então eles não seriam objetos do mesmo duplete. Por uma questão de consistência, sai automaticamente, mas teria que ser menos 1. Esses dois objetos, eles não podem ser distintos sob o ponto de vista da outra simetria. A outra simetria, se eles estão no duplete, eles têm que ter as mesmas cargas da outra simetria. E aí vou ver quem é a carga do elétron right, que é menos 1 também. Mas o elétron, mas esse menos 1 aqui é 0 mais y sobre 2. Esse y aqui então dá menos 2. Então, do ponto de vista dessa simetria, esse elétron tem uma carga e esse elétron tem outra. Desse ponto de vista, os dois elétrons são duas partículas diferentes. Tem o elétron leve e o elétron leve. Então, como se nessa construção eu tenho dois tipos de elétron. Ainda não tenho o elétron físico formado. O que eu tenho é o elétron leve, que é uma partícula da representação meio zero, e o elétron right, que é uma partícula da representação zero meio. E ambos com essas cargas aqui de eu vou acabar hoje. Só fazer pausa? Não, vou parar mesmo. Então, já era o meu plano, né? A outra cansativo. Para mim não é cansativo, não. Para vocês deve estar. A tua pergunta é bem reveladora. Mas tem que estar. Não, você não precisa ter pausa. Não, eu sei. Não, eu não darei pausa. Eu fui direto, senão teria dado pausa 5 e meia. Mas, bom. Ele é disciplinado, agora ele tem que ir para a academia. Só que ele está ficando fortinho. Já até com a camisinha mais assim, curtinha, assim, né? Mais camisinha de mãe. Então, vai lá. Oi? O senador lá do Trieste, o senador lá, o prefeito lá, o filho lá, o Chicote. o Chicote em casa, ele sai correndo. Mas de costas, né? Hein? De costas. Chicote. Não, é Chicote, ele corre de costas. Ele corre de costas, igual locomotivo, ele anda para trás. O problema, mas não é só os corredores no parque, lá em Trieste ele fazia jogging, mas está assim correndo assim, sei lá, a velocidade de uma bicicleta, 10 km por hora, mas de costas. E não caía, cara. Não caía. E no corredor lá no CTP também, passa aquela figura andando de costas aí. E essa figura foi governador, lá na região. Ele largou a física, foi governador, agora voltou para a física. Teve que a gente trouxe ele para 2012. Mas é uma figura. Esse cara, esse aí nem dirá. Nem dirá que era tão maluco assim. Mas isso aí é correndo lá para Então é isso aí, a gente já vou dar uma finalizada. Então eu só queria colocar esse contexto. Então a gente descobriu o seguinte: nós queremos ver que o elétron está muito ligado ao neutrino, tem uma troca de carga na interação eletromagnética. E aí a gente está querendo adotar que essa troca de carga na interação eletromagnética pode sugerir uma descrição unificada
de duas interações. Muito bom. Então a gente adotou esse ponto de vista. E aí a gente pensou, bom, quem é parceiro de quem? O elétron tem duas componentes, left e right, pensou isso aqui, ele é massivo. O neutrino só sai left. E o elétron e o neutrino, left e sai, mesma interação. Então eu vou associar isso aqui ao duplete e vou deixar esse cara aqui como um singlete. Então aqui isso aqui sugere uma estrutura de simetria SO2. Mas aí as cargas não fecham, não consigo relacionar SO2 com uma carga eletromagnética. Então, para relacionar a carga eletromagnética dentro dessa formulação, eu preciso realmente associar uma simetria nova induzida por esse cara. Mas esses dois caras aqui não são neutros por essa simetria. Esse cara é neutro para essa simetria, ele é um singlete de SO2, então ele não tem carga de SO2. E esses objetos aqui não são neutros segundo essa simetria. Isso aí me resolve. Eu consigo, através dessa expressão aqui, chamada de Nishijima, relacionar a carga eletromagnética com os números quânticos dessas duas interações. Então, essas duas interações, elas têm, em princípio, assim, a potencialidade de poder acomodar a descrição da carga elétrica. Claro que a carga elétrica é uma simetria local. Então, se a simetria que está aqui é uma simetria local, essas simetrias devem ser locais. Então, eu devo ter uma formulação com um SO2 local, ou seja, eu tenho uma teoria de Yang-Mills no setor de SO2, e tem uma simetria aqui, a simetria abeliana. Mas ambas são locais. Então, esse grupo de simetria aqui é um grupo de simetria local. Então, eu vou precisar de uma descrição de Yang-Mills para dar continuidade ao problema. E é isso aí que vai mostrar para a gente aonde é que o fóton vai estar aparecendo. Se eu tenho uma descrição, eu não tenho eletromagnetismo aqui. O eletromagnetismo ele não está nem no SO2, nem no 1. Ele está nessa combinação. Então, a carga eletromagnética ela está vindo dessa combinação de duas simetrias. E isso vai ter que ficar claro. Então, o fóton ele está com um pé aqui e um pé aqui. Mas como é que a gente vai ver isso? Então é essa discussão que eu quero colocar, no sentido de primeiro já ver que a primeira extensão que a gente faz da eletrônica, ainda dentro do modelo padrão, que é a interação eletrofraca, ela já, de uma certa maneira, localiza como é que eu poderia ver o elétron, do neutrino, como é que eu poderia ver o fóton dentro dessa descrição, induzida por esse processo, de pensar que o elétron é parceiro do neutrino. E aí o fóton vai ser distinguido de alguma outra coisa por essa interação. Isso que eu quero mostrar. Então isso aí vai me dar o primeiro passo dentro do modelo padrão, para depois a gente colocar isso dentro de uma unificação SO5. Vou parar por aqui, só queria saber se tem alguma, além das nossas divagações de hoje, se tem alguma coisa assim mais para entender se conseguiu prestar, se está parecido ou tem alguma dúvida aí. Essa carga está associada ao do SO2, né? Essa O carga, SO2 que tem. o SO2 tem a sua carga. Não, o SO2 do right. O SO2 do right. Não, eu não tenho SO2 do right. Eu tenho Singlete de SO2, ele se escreveu. então isso aqui é um singlete de SO2. Então, perdão. Então, o que eu escrevi aqui, ó, tá zero. Essa carga aqui é a carga SO2 do elétron right. Mas o elétron right, sendo um singlete, todo objeto que é singlete tem carga zero. Então, isso aqui está mostrando que ele é um singlete de SO2. Eu estou dizendo que o I, a carga de SO2 do elétron right é zero. Então, se a carga é zero, o I3, a terceira componente dessa carga, é zero. Certo? Isso é um singlete de SO2.